o medo de perder dinheiro. Uma pesquisa feita pelo Itaú e Datafolha, 49% das pessoas não querem nem falar de dinheiro para não ficarem tristes. Se você consegue controlar suas emoções e evitar esses 7 gatilhos mentais que eu vou te mostrar aqui hoje, você já está na frente de 99% das pessoas. Existe um livro chamado A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, que ele traz ideias fenomenais sobre como é a relação das pessoas com o dinheiro. E entender isso muda a sua realidade, não só psicológica, mas também financeira. Então a gente vai apresentar aqui os 7 gatilhos e a gente vai mostrar alguns dos motivos que isso acontece. É fato que as pessoas, por insegurança ou por não ter certeza do que estão fazendo, ou devido ao valor que elas dão ao dinheiro que têm, que gastam, que trabalham muito para ter aquele dinheiro, então elas acabam tendo medo. Isso tudo traz para a gente uma fobia chamada dinheirofobia. Essa fobia, ela nos coloca em impulsos que impedem a gente de gastar ou que fazem com que a gente gaste mais do que deveria. Então, impedir esses 7 gatilhos mentais, eles são primordiais, é primordial para você ter uma saúde financeira e mental muito melhor. Gatilhos mentais são lembranças, palavras, situações que elas impulsionam a gente para tomar uma decisão que não foi planejada e muito bem racionalizada. Então agora aqui a gente vai passar por 7 gatilhos mentais para o vídeo ficar bem rápido. O primeiro gatilho mental é o medo de ficar pobre ou gastar. Infância de privações ou que passaram por quedas ou enriquecimento de maneira inesperada. Ou seja, a pessoa foi pobre a vida toda e aí quando ela tem a oportunidade de ter acesso ao dinheiro ou ela tem ganhos maiores, ela enriquece um pouco mais, ou ela tem uma riqueza inesperada. Isso tudo aciona gatilhos nela relacionados a tudo que ela passou na sua infância. Isso faz com que ela não queira gastar, ela queira economizar em excesso, como se o tempo fosse voltar e ela fosse passar pelaquela mesma situação. É claro que se ela não tiver controle, é muito provável que ela volte. Então gastar demais também é um problema. Mas não gastar também é um problema, porque isso é fruto, muitas vezes, de uma patologia que a gente deve controlar e deve mensurar até que ponto a gente não deve realmente gastar aquele dinheiro ou a gente está preso a gatilhos mentais que nos impedem de tomar aquela decisão. Agora, um segundo gatilho mental é o gatilho da escassez, da limitação e busca por exclusividade, deixando de ter algo que vai melhorar muito a sua vida. O gatilho da escassez é muito usado pela publicidade. Eles fazem vendas, então é importante a gente cuidar da nossa saúde mental quanto ao dinheiro também, porque a publicidade ela usa muito essa estratégia para fazer vendas. Elas anunciam que é o último, está esgotando, os últimos dias, são os últimos produtos, e aí você se vê naquela situação que é algo que você queria muito, e aí você imagina que é algo que você precisa para melhorar a sua qualidade de vida, e aí você toma a decisão de comprar, às vezes num momento que não era adequado, simplesmente porque foi usada uma estratégia de vendas que acionou esse gatilho em você. Terceiro gatilho mental, agradinhos e compras por recompensas, enfrenta dificuldade, ou seja, a pessoa tem vários problemas, ela tem outros problemas de outras ordens, e aí ela tenta compensar, em vez de ela buscar solução para resolver aquele problema, ela tenta se compensar, se premiar com compras e agrados. Muitas vezes essas decisões elas ativam dopamina que anestesia o nosso cérebro e alimenta o nosso cérebro com outro prazer, fazendo a gente esquecer aquele que foi o causador do problema, fazendo a gente esquecer aqueles problemas. Então esse gatilho é acionado como um mecanismo de defesa para a pessoa esquecer e não olhar mais para aquele problema. Aqui um próximo gatilho, a busca por prazer quando está triste, busca de prazer pela liberação de dopamina no cérebro, a mesma ideia aqui. A pessoa está triste, ela não consegue esquecer aquele problema, então quando ela gasta, quando ela traz aquele momento de felicidade, ela está adquirindo um bem que muitas vezes ela nem precisa, ela se sente satisfeita e parece que aquilo vira uma máscara sobre a tristeza que ela tem, é como se aquele problema fosse resolvido e ela não fosse ficar mais triste. Mas isso também pode ser considerado em alguns casos um distúrbio mental, uma patologia, melhor dizendo, psicológica, que impede você
de solucionar, enfrentar aquele problema. Ou seja, não impede, mas afasta você de ter que tomar aquela decisão e resolver aquele problema naquele momento. Próximo gatilho mental, ansiedade ou estresse. Acaba trazendo a distração que ajuda o cérebro a parar de pensar. Ou seja, a pessoa está ansiosa ou estressada, ela também usa o gatilho das compras, né? Porque faz com que ela, como se ela desligasse o cérebro e ela não sofresse naquele momento com os problemas que levam àquela ansiedade, às vezes até problemas inconscientes, então ela compensa o estresse ou a ansiedade também com compras. O outro gatilho é o tudo ou nada, gasta tudo que ganha sem poupar, porque sabe que não poderá conquistar o objetivo, ou seja, a pessoa tem objetivos que ela imagina que não vai conseguir conquistar, não vai chegar àqueles objetivos. Então ela tenta se compensar com compras. Ela realiza compras para compensar aqueles objetivos frustrados que ela não conseguiu alcançar. Também é um outro gatilho mental que é acionado por mecanismos que faz ela gastar mais do que deveria e precisaria naquele momento. Um outro gatilho mental é pressão social, expectativa de pensar a ver dentro do grupo social onde estão inseridas. O que significa aqui? A pessoa, na realidade, gasta para ela se colocar numa posição ou aparentar uma posição para se inserir em determinado grupo social. É um grupo social, de repente, que todo mundo, vamos exemplificar aqui, ela convive com pessoas que todo mundo tem um carro novo, acabou de comprar um carro novo, e ela, sem poder, ela vai lá e compra um carro novo para se sentir parte daquele grupo, ela participar daquele grupo social. E aí ela usa o mecanismo da compra, né, do uso do dinheiro de forma ativa para ela se inserir no grupo. Esse aqui é mais um gatilho mental. E como superar esses gatilhos mentais? Autoconhecimento, educação financeira e apoio profissional, como é o caso. Então, autoconhecimento é essa reflexão aqui que você está fazendo, que você está percebendo coisas, como eu posso dizer, você está se colocando diante de fatos que fazem você refletir sobre a sua possível realidade. Às vezes você está fazendo algo imperceptível para você, mas o fato de assistir aqui o vídeo, você começa a se ligar no seu comportamento que talvez não fosse adequado com o dinheiro. Então o autoconhecimento, entender realmente o que eu preciso, o que é necessário e o que não é necessário, e o motivo que está me fazendo comprar aquilo que de repente eu não precisasse comprar, ou o motivo que está me fazendo não comprar aquilo que eu precisaria comprar. Então o autoconhecimento é a primeira coisa que você deve fazer para você se proteger desses gatilhos mentais que impedem, né, essa patologia da fobia do dinheiro. Educação financeira, entender de educação financeira te dá mais segurança, você entende melhor como lidar com o dinheiro, o que te permite tomar melhores decisões, porque você vai tomar decisões racionais e vai entender que você não está fazendo aquilo por impulso ou motivada por algum gatilho mental. Então, a educação financeira também te protege. Em casos em que nada disso, nem o autoconhecimento e a educação financeira resolve o teu problema, te coloca numa situação de lucidez quanto ao dinheiro, você deve buscar uma ajuda profissional. Porque o profissional, aqui já não é uma questão financeira, o profissional vai utilizar ferramentas e mecanismos para fazer determinadas correções que ele julgue que você precisa. Então, tudo isso aqui foi para trazer a ideia, nos alertar sobre a preocupação de ter o controle sobre o dinheiro, né? Eu indico até muito esse livro, Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que é um livro maravilhoso. Ele faz a gente lidar melhor com o dinheiro. E aqui ficam as dicas sobre os gatilhos mentais, como você deve se atentar e você deve ficar alerta para esses gatilhos, para você não agir sem racionalidade. E não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para você acompanhar mais conteúdo.